nossa live de hoje, o tema do Café com a D, que eu achei que valia muito a pena vir aqui conversar com você sobre ele, porque ele traz uma nova abordagem que ele chama, né? Ele mistura bastante a TCC, quem gosta de TCC. Não, eu faço só nas terças, Ângela. É terça-feira às 8 horas. O autor ele mistura TCC com aquilo que ele chamou, né, que ele criou de terapia do esquema emocional. E aí eu vou falar um pouquinho para você sobre essa abordagem que ele chama. Então, assim, esse livro aqui é um livro bem acessível. Eu pesquisei, ele fiz uma pesquisa rápida, ele fica entre 65 e 80 reais, assim, vocês conseguem encontrar, às vezes tem alguma promoção, ele acaba saindo mais barato ainda. Então vamos lá, a ideia central, né, que o autor traz pra gente, que o Leary traz nesse livro, é a de que não existe emoção ruim, né? Todas as emoções, mesmo as desagradáveis, se elas estão em equilíbrio, né, elas podem proporcionar pra gente uma vida de felicidade, uma vida alegre, uma vida mais plena, né, como ele fala. Então, não existe emoção ruim para o Robert Leary. O que importa mesmo é a gente encontrar esse equilíbrio das nossas emoções. E aí ele vai levar essa ideia assim ao longo do livro e vai desenvolvendo a abordagem dele em cima disso. E ele se utiliza muito, como eu falei, da terapia cognitivo-comportamental. Então o livro, para quem tiver interesse depois em comprar, ele é todo cheio de exercícios. Então tudo que ele vai falando sobre a abordagem dele, ele vai fazendo com que você pratique, para que você coloque, né, ali em prática e consiga se desenvolver nessa teoria que ele apresenta. Então ele inicia o livro falando o que são as nossas emoções, né? Ele faz uma pergunta que eu achei bem legal. Qual que é a nossa diferença, a diferença dos seres humanos, né, de nós, para os robôs? Aí ele fala, hoje os robôs, eles já limpam as casas, eles têm até robô que está trabalhando com crianças autistas, ajudando no tratamento. A gente tem robôs que fazem todos os tipos de cálculos matemáticos. Ele brinca que os robôs já fazem as nossas entregas da Amazon quando a gente faz os pedidos. Então o robô ele pode fazer tudo que um ser humano faz, né? Ele pode ser programado para fazer quase tudo que um ser humano faz. Qual que seria a diferença então? Os robôs eles não têm ansiedade, eles não têm medo, tristeza, todas essas emoções que nós seres humanos temos, os robôs não têm. Então aí ele já faz a primeira reflexão de que se você está vivo, então você tem sentimentos. Se você está consciente, também tem sensações, né? Dor e consciência de que alguma coisa está acontecendo. Alguém que está aqui já assistiu o filme ou leu o livro O Escafandro e a Borboleta? Se alguém já viu, me fala. Porque aí logo em seguida, depois que ele explica o que são as emoções, que ele faz essa diferença entre nós, seres humanos, e os robôs, ele conta a história que deu origem ao livro O Escafandro e a Borboleta. E ele conta a história então ele era um editor da revista Elle, né? Em 1995, Balbi, se eu não me engano o nome dele, ele sofreu um AVC. E aí por 20 dias ele ficou em coma. E lê, Marley, o livro é muito bom, assim, pode ler que eu recomendo, O Escafandro e a Borboleta. Quem preferir tem o livro, o filme. O livro deu origem ao filme. Então, em 1995, o Balbi teve um AVC, ele era um editor da revista Elle, e ele ficou durante 20 dias em coma. Depois de 20 dias, quando ele recuperou a consciência, ele percebeu que ele estava preso dentro do corpo dele. Como assim, Denise? Sim, ele estava preso porque ele estava consciente, mas ele não tinha movimento nenhum das pernas, dos braços, ele não sentia o toque, ele estava sendo alimentado por sonda, tudo isso. Só que ele descobriu
que ele tinha o movimento da pálpebra esquerda. E aí, junto com a assistente dele, ele falou, não, então, ele pensou, né? Não, então se eu tenho esse movimento, cada vez que ela me mostrar as letras que eu quero registrar, eu vou piscar. Daí ele combinou isso com ela e ela mostrava as letras para ele e ele piscava e assim ele escreveu o livro que deu origem ao Escafandro e a Borboleta. Nesse livro, então, ele conta toda a experiência dele ali naquele momento que ele ficou preso dentro do corpo dele. Escafandro, para quem não sabe, é uma armadura de borracha e latão. Então ele se sentia como se ele tivesse preso ali dentro. E o porquê da borboleta? Como ele tinha uma deficiência auditiva, ele sentia como borboletas na sua cabeça. Então, o escafandro e a borboleta. Ele vai relatando nesse livro, e depois vocês podem ver o livro ou o filme, ele vai relatando todas as sensações que ele tem ali preso dentro do corpo dele. Então ele via a cortina mexendo, né, que tinha um ventinho ali na janela, só que ele não podia sentir aquilo no corpo. Ele sentia as emoções, por exemplo, saudade quando ele não recebia visita, solidão, a saudade do filho, querer tocar o filho, tudo isso ele vai relatando. E aí o Leary pega essa ideia, né, de estar preso dentro do próprio corpo e fala que naquela situação ali, por mais que ele não tinha movimento nenhum, por mais que ele estava se alimentando por sonda, por mais que não existia vida no corpo dele, ele ainda tinha sentimentos, então ele estava vivo. E aí ele finaliza essa avaliação, né, que ele faz, essa análise dessa história dizendo: sentir é viver. Sim, Marley, é um filme, ele é triste, assim, mas ele é muito bonito, assim, se a gente pega essa mensagem, assim, da importância das nossas emoções, e aí, claro, o filme sempre dá uma fantasiada, assim, foi bem interessante mesmo, vale a pena. Então, essa introdução do livro, né, para dizer que as nossas emoções tornam quem a gente é, né, fazem com que a gente esteja aqui vivo, fazem com que, por mais que a gente não tenha mais os movimentos do corpo, se a gente estiver sentindo emoções, é sinal de que a gente está vivo. E as emoções, elas nada mais são do que sentimentos que têm significado para nós. E aí ele lista, né, tristeza, ansiedade, solidão, raiva, desesperança, alegria, ambivalência, depois eu vou desenvolver um pouquinho mais sobre isso, ciúme e ressentimento. E aí ele fala no livro, e é uma verdade, quem trabalha com TCC percebe muito isso nos pacientes, que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de diferenciar aquilo que é um pensamento daquilo que é um sentimento. Então, quando eu penso, eu sou um perdedor, ele dá esse exemplo, né? Ou fulano é um perdedor. Parece que isso quando eu penso eu sou um perdedor, parece que isso é uma emoção. Mas não, isso é um pensamento. Então, para a gente conseguir diferenciar melhor o pensamento do sentimento, a gente pode fazer um testezinho, né? O pensamento, ele pode ser testado se é verdadeiro ou falso. Então, eu sou um perdedor. Essa frase ela pode ser testada, verdadeiro ou falso, né? Eu posso, realmente eu sou um perdedor porque eu perdi algumas coisas, né? Ou ela pode ser falsa. Já quando se trata de sentimento, eu estou sentindo tristeza. Não tem como testar se é verdadeiro ou falso. Eu estou sentindo e pronto, né? E aí ele faz a relação, então. Pensamentos, que é o que a gente aqui que trabalha com TCC já está bem acostumado, né? Pensamentos podem gerar sentimentos, então ele é um perdedor. Se eu tenho esse pensamento, isso pode me gerar tristeza. Mas daí ele vai além. Sentimentos podem gerar pensamentos, a TCC também utiliza um pouco isso. Por exemplo, eu estou triste e aí essa tristeza pode gerar um pensamento. Serei sempre solitário, ou outros pensamentos mais negativos relacionados a essa emoção da tristeza. Nós podemos ter pensamentos sobre os nossos sentimentos. Minha solidão vai durar para sempre. Sou um fraco porque me sinto solitário.
Quantas vezes a gente tem pensamentos, né, a respeito das nossas emoções, e isso vai dar origem à teoria dele, que ele fala da terapia do esquema emocional. Para o Leary, esquema emocional nada mais é do que a forma que a gente interpreta, são as crenças que a gente tem sobre as nossas emoções e sobre as estratégias que a gente usa para lidar com elas. E aí eu quero perguntar aqui para vocês que estão aqui sobre crenças, né, das nossas emoções. Vocês já ouviram ou já viram, né, isso acontecer de uma mãe falar para um filho, ou mesmo uma professora, alguém na vida dizer: não chora que é feio, para de chorar, olha ali, ó, tá todo mundo te olhando. Pode me falar que ninguém nunca ouviu isso, se já ouviu, me conta, né? E essas vivências que a gente tem com os nossos cuidadores, com os nossos pais, com os nossos professores, amigos, depois mais tarde até com os nossos companheiros, elas vão fazendo a gente criar algumas crenças a respeito das nossas emoções. Então, não chora que é feio, não fica com raiva, isso não pode, é feio, é errado sentir raiva. Poxa, mas eu tô sentindo raiva, e aí a criança tá lá morrendo de raiva de um coleguinha, e aí aquela mãe, sim, Paty, mas isso aqui, como eu perguntei, assim, porque eu tenho certeza que todo mundo já recebeu essas informações e também já passou. Mas aí a gente ter esse conhecimento nos proporciona essa possibilidade de ficar cuidando um pouco mais sobre isso, né? E de desenvolver isso de uma outra forma. Então, outra coisa que a gente ouve muito, né? Você tem tudo, não pode ficar triste. Tu tem uma casa linda, tu tem isso, tu tem aquilo, tu não pode ficar triste. Como se aquilo fosse errado, e aí a gente acrescenta uma carga a mais de tristeza, de raiva, em cima daquela emoção que a gente já estava sentindo. E aquilo vai escalando, certo? E aí, quem é psicólogo aqui vai concordar comigo. Ó, a Bruna, minha irmã, entrou. Quem é psicólogo aqui já deve ter sentido na pele algo muito invalidante que a gente sente frequentemente. Por exemplo, nós psicólogos, né, como qualquer ser humano, temos as nossas emoções. E aí a gente um dia tá muito estressado ou tá com medo de alguma coisa, e aí a gente fala para alguém e alguém diz: ué, Denise, mas tu não é psicóloga? Invalidou totalmente aquela minha emoção e colocou uma carga de culpa ainda em cima do que eu tô sentindo, né? Ser psicólogo, ser adulto, ter dinheiro, ter um casamento feliz, não impede, não invalida, né, que a pessoa tenha emoções difíceis. Marley, a gente ouve muito isso, assim. Eu tenho certeza que quem é psicólogo já ouviu isso algumas vezes na sua vida. E também a gente fala isso em geral, para as pessoas em geral, né? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. Você não deve se sentir assim, dizendo para a criança ou para a pessoa de que é errado sentir ciúme, sentir raiva. Mas, poxa, a pessoa está sentindo, ela vai fazer o quê, né? Ela vai colocar aonde essa emoção? Então, isso só faz aquilo que eu falei, acrescenta uma nova carga, uma nova emoção, e aquilo escala, aumenta. Então, o Leary percebeu que cada pessoa, né, percebeu que as pessoas têm crenças a respeito das suas emoções. E a partir disso, elas têm estratégias para lidar com as emoções. E as estratégias, elas podem ser úteis ou inúteis. Então, vocês vão ver aqui, depois eu vou mostrar para vocês as estratégias úteis. Ele chama de estratégias inteligentes, que ele ensina para que a gente possa lidar de uma forma mais funcional com as nossas emoções. Até aqui tá tudo bem? Eu só fiz uma introdução, né, do que ele falou sobre emoções, sobre pensamentos, falei um pouquinho da história lá do escafandro e da borboleta, que eu sugiro que vocês deem uma olhada, que é legal.
E aí eu vou falar então dessa abordagem que ele criou. Então, ao longo de 15 anos, ele fala que ele vem criando a terapia do esquema emocional para ajudar as pessoas a lidarem melhor com as suas emoções. E aí, logo de cara, ele já deixa muito claro. E aí ele dá umas alfinetadas nos livros de autoajuda, de vez em quando, no livro dele. Ele fala, não é uma abordagem de bem-estar, não é uma abordagem em que vai te trazer só a felicidade plena, mas sim é uma abordagem realista, que propõe que as emoções, tanto as difíceis quanto as agradáveis, fazem parte de uma vida plena. Então, qual é o foco da abordagem do Robert Leary nesse livro? Sentir-se bem? Não, não é sentir-se bem. O foco dele é sentir tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, e apesar disso crescer no processo. Então não existe a gente não sentir. Agora eu não vou mais sentir raiva. Agora não vou mais sentir ódio. Não existe isso, né? A gente vai sentir. Agora, como que a gente vai lidar com isso? Quais as estratégias que a gente vai se utilizar para lidar melhor e fazer com que a gente consiga se sair bem das situações é que vai fazer toda a diferença. Quanta gente querida aqui. Se tem algum colega aqui que já leu o livro e quiser falar um pouquinho aqui também. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Para mim deu uma travadinha aqui, mas agora acho que voltou. Vamos me avisando, tá? Tudo certinho aí? Então vamos lá. Ele começa falando então dos princípios da terapia do esquema emocional. E o primeiro princípio, que eu acho que é o que ele resume toda a abordagem dele, é que as emoções difíceis e desagradáveis fazem parte da experiência de todos. Então, muitas vezes, a gente fica muito preso naquela ideia de que eu tenho que sentir, eu sinto vergonha da emoção que eu sinto, por exemplo, eu sinto muita vergonha de sentir inveja de uma colega que está numa situação melhor que eu. Quem nunca, né? E aí essa vergonha, como eu falei, coloca uma carga a mais nessa emoção, só que quando a gente tem essa noção de que algumas emoções elas são universais, todo mundo sente a mesma coisa, isso já dá uma sensação de que a gente é menos diferente, menos inadequado, né? E que a gente não tá sozinho nisso tudo. A gente precisa aprender a ser mais gentil com a gente mesmo, a acolher as nossas emoções, a validar o que a gente sente. A gente já é invalidado pelo nosso meio muitas vezes. As pessoas que convivem com nós, elas não estão preparadas, às vezes, para validar aquelas emoções que a gente tem. E aí a gente já se sente sozinho nessa situação toda. Poxa, eu tô aqui, tô com uma raiva ou tô com uma tristeza muito profunda e as pessoas dizendo que eu não posso sentir isso. Então, quando a gente tem, né, essa validação da gente mesmo, de saber que as emoções são desagradáveis, fazem parte da nossa experiência, já dá um certo alívio. E aí vocês vão me dizer, tá, mas só saber isso já muda a minha forma, né, de pensar? Cada princípio desse, cada coisa que o Robert Leary vai trabalhando no livro dele, ele traz um exercício. Então, técnicas da terapia cognitivo-comportamental, ele se utiliza delas para que você consiga trabalhar isso tudo que você está aprendendo aqui na leitura. Ele fala também como um dos princípios dele é que as emoções nos alertam, nos falam sobre as nossas necessidades e nos conectam com o significado. E aqui eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né, da gente, e aqui é um parênteses meu, para a gente entender esse princípio do quanto as nossas emoções nos conectam com o significado delas. Então,
talvez para algumas pessoas o isolamento social fez com que as pessoas se dessem conta do quanto o contato com o outro, do quanto estar junto com os outros é importante, né? Às vezes no dia a dia a gente vai sentindo as coisas, vai pensando as coisas e nem se dá em conta. Então, quando a gente sente, tem uma emoção mais profunda, mais intensa, ela acaba nos sinalizando aquilo que é importante pra gente. Então, por exemplo, se eu tô com uma sensação, um sentimento de solidão, isso fala para mim o quanto estar conectado com as pessoas é importante. Se eu sinto amor, isso mostra o quanto aquela pessoa de quem eu sinto isso é significativo para mim. Temos emoções porque as coisas importam para nós. Emoções intensas podem nos orientar ou nos enganar. Quem nunca brigou, né, com o marido, brigou com alguém, um colega de trabalho, e estava naquela raiva ou naquela emoção escalada e não se deu em conta de que estava interpretando, às vezes, de uma maneira distorcida, que estava enganado. Então, as emoções intensas, elas podem ou nos orientar ou nos enganar. Ele dá um exemplo aqui das pessoas que ficam muito ansiosas, com medo de andar de avião, por exemplo, e aí por elas estarem ansiosas, por elas sentirem esse medo muito intenso, elas acreditam que o voo é perigoso, que voar de avião é perigoso. Isso a gente dá o nome de raciocínio emocional, né? É uma distorção cognitiva. Então, as emoções, elas podem nos orientar ou nos enganar. E eu acredito que nesse sentido, assim, é o título do livro, né? Que é: não acredite em tudo que você sente. Não é porque eu tô com uma ansiedade, um medo muito intenso de andar de avião, é que voar é perigoso, né? Não dá para conectar uma coisa com a outra, mas muitas vezes a gente conecta. Vou dar um outro exemplo, que daí é um exemplo que eu vou trazer. Às vezes a gente tem a sensação de estar sendo enganado, ou eu acho que meu marido está me traindo, eu sinto que isso está acontecendo e aí eu acredito, porque se eu estou sentindo, então é verdade. Não, a gente pode cair no engano. Isso se chama, como eu falei, raciocínio emocional. Crenças sobre as emoções podem tornar difícil tolerarmos os sentimentos. E aqui entra aquilo que a gente estava falando ali no início, do quanto o que a gente aprendeu sobre as nossas emoções, o quanto a gente foi sendo interpretado quando a gente tinha, por exemplo, uma raiva ou estava muito triste. Então, se eu acredito que as minhas emoções não fazem sentido, eu posso ficar ruminando o pensamento: por que eu sou assim? Só eu sou assim, isso nunca vai acabar. Eu posso sentir culpa e vergonha pelos meus sentimentos. Pessoal, tá tudo certo? Tem alguma dúvida aí? Vocês podem ir perguntando, tá? E aí ele entra então nas estratégias para lidar com as emoções. E ele fala que as estratégias que a gente utiliza para lidar com essas emoções negativas, com as emoções desagradáveis, elas podem melhorar a situação ou elas podem piorar. E aqui eu acho que a gente não tem como não se identificar com algumas coisas aqui, algumas estratégias que a gente acaba utilizando. Por exemplo, eu fiquei muito ansiosa porque eu tinha essa live para fazer e aí eu fui lá e comi. Quem nunca, né? Então essa é uma estratégia para aliviar uma emoção, que é uma estratégia que ele chama de inútil. Por quê? Porque a longo prazo essa estratégia ela vai me trazer mais prejuízo ainda do que aquela ansiedade que eu estava sentindo, né? Obrigada, Nina. Outra coisa, beber excessivamente. Então tem pessoas que quando estão com uma emoção muito ativada, vão lá e usam como estratégia para lidar com aquilo ali a bebida. Ou ainda, ele fala de ruminar os sentimentos, de ficar, por que eu sinto isso? Mas eu não poderia sentir isso.
culpar as outras pessoas. E essa aqui é a estratégia mais inútil que eu considero, né, que a gente pode fazer, é colocar a culpa daquilo que a gente está sentindo no outro. Ah, eu tô muito irritada, mas é porque meu marido me incomoda. Ah, é porque o meu colega de trabalho. A gente precisa olhar para as nossas emoções, né, e encontrar aquilo que é melhor pra gente, como que a gente vai lidar com aquilo ali. E aí, logo em seguida, ele fala as estratégias inteligentes, como que a gente pode lidar, então, melhor, utilizar estratégias mais inteligentes para lidar com as nossas emoções. Então, além do beber excessivamente, né, que depois, a longo prazo, se a gente pode pensar, no outro dia ela vai te dar uma ressaca, vai acrescentar uma carga, como eu falei, aquela emoção negativa. Ruminar sentimentos, culpar as pessoas, comer compulsivamente. E aí, a longo prazo, a gente pode pensar, né, na perda do controle disso. Buscar distração na internet. É muito comum, gente. Assim, ó, eu recebo diariamente pessoas aqui no consultório que comentam, né, que eu acabo ficando muito tempo no celular, nas redes sociais, nos joguinhos, né? Ficar passivo, se isolar, então fugir. Ele fala que as estratégias são consideradas inúteis sempre que a gente foge de algo que é desconfortável. Que quando a gente não enfrenta aquilo que está nos causando desconforto, ela vai se tornar uma estratégia inútil. Tudo bem até aqui? Eu queria fazer em meia hora, mas já não deu. Vamos lá, então eu vou passar para as estratégias e aí a gente já termina. Então, tudo isso, né, que eu falei até aqui, eu acho que a gente se identifica muito bem, né? Eu acho que o Robert Leary, ele conseguiu pegar muito bem isso da emoção, especialmente essa questão de que sim, nós temos crenças a respeito das nossas emoções e são essas crenças que fazem a gente ter reações, que fazem a gente usar algumas estratégias que vão acabar ainda prejudicando, acrescentando mais emoção negativa ainda em cima da gente. Vamos lá. O que seria estratégia inteligente para o Robert Leary? Ele disse: não estou tentando tornar a sua vida fácil, porque sei que a vida nem sempre é fácil. E eu adorei isso aqui quando ele falou. E aí ele dá mais uma alfinetadinha nos livros de autoajuda, que dizem que vão transformar a vida da gente na vida mais feliz do mundo, aquela coisa toda. Ele fala: eu quero ajudá-lo a viver uma vida realista. Pronto, né, gente? Eu acho que é isso mesmo, assim. A gente não pode ficar naquela ideia de que, então vai chegar o dia que eu vou ser feliz e que eu não vou ter problema nenhum e que vai estar tudo resolvido. Vocês já tiveram essa ideia, assim, ou esse pensamento de que esse dia vai chegar? E aí eu não queria ser a pessoa que vai contar isso para vocês, mas não vai chegar. Não vai. Tomara que eu não tenha sido a primeira pessoa que falou isso para vocês. Mas o Robert Leary aqui, ele fala a mesma coisa. Não vai existir, né? A gente não vai ter uma vida só fácil. A gente vai ter momentos fáceis, mas a gente vai ter as emoções desagradáveis, os momentos difíceis, as situações complicadas. Tudo isso faz parte de um pacote, né? Então, qual que seria a primeira estratégia inteligente que ele considera no livro? O realismo emocional. O que é isso? Realismo emocional significa que você não terá só sentimentos felizes e perfeitos o tempo todo. A gente tem uma tendência, e isso, Marley, não é linear. A gente vai estar ali, ó, altos e baixos. A gente tem uma tendência a achar que as nossas emoções deveriam ser boas, né? Fáceis, felizes, agradáveis e completamente claras para nós. Só que nem sempre a gente tem só emoções claras, às vezes a gente nem sabe o que a gente está sentindo, né? E aí fica tudo muito confuso. E aí esse querer que as coisas sejam muito boas e muito claras, ele chama de perfeccionismo emocional. E esse perfeccionismo emocional, ele vai ter uma consequência muito negativa,
que vai ser a pessoa ficar com muita dificuldade de tomar decisões, por exemplo, porque ela quer tomar aquela decisão mais acertada. E a gente vai ter certeza, por exemplo, eu tô num relacionamento e eu quero terminar esse relacionamento. Eu vou ter certeza que a decisão de terminar é a mais acertada? Ou eu vou ter que conviver com essa dúvida, conviver com a ambivalência? Eu vou ter que conviver, né? As decisões que a gente toma, a gente não tem certeza de que, então agora eu tomei essa decisão, eu vou ser feliz e a vida vai ser linear, como a Marley falou. Tô com a garganta seca já. Vamos lá, tá quase no fim. Ele falou também como uma estratégia inteligente é a gente entender sobre as decepções inevitáveis. Todo mundo aqui tem uma amiga, um amigo, um companheiro, uma companheira que gosta muito, certo? Todo mundo aqui. Vocês têm alguém na vida de vocês que vocês amam de paixão. Uma amiga que você se identifica demais. Nossa, fulana é top. Em algum momento a fulana vai te desapontar. Em algum momento você vai se decepcionar com ela. Só que para algumas pessoas isso é muito difícil, porque elas não aceitam, elas entendem que ou a vida é felicidade total e ausência de decepção, ou tá tudo perdido e eu me decepciono totalmente, eu fico desesperançoso com relação às pessoas. Só que nós somos diferentes, né? Se nós esperarmos um comportamento igual do outro, aquilo que eu sou e que eu acho que é certo, a decepção ela vai ser inevitável. Então, como nós somos diferentes realmente, em algum momento a gente vai dizer: poxa, fulano pisou na bola. Mas e aí, como que você lida com essa decepção, né? Ele pergunta: você considera isso uma traição pessoal e se decepciona profundamente? Você pensa, isso só acontece comigo. Eu não dou sorte com amizade, eu não dou sorte com as pessoas, essas coisas só acontecem comigo. Ou ele fala daquela pessoa que vive dizendo essa frase: eu não consigo acreditar, né? Como se isso fosse algo inesperado. Acredito que isso fala um pouco sobre corresponder às expectativas. Sim, logo em seguida vem uma parte que ele fala das expectativas, que a gente não nasce com expectativas, a gente cria expectativas. Então, se a gente criou uma expectativa, a gente pode desconstruir ela, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele fala sobre então, as estratégias inteligentes seriam o realismo emocional, que é aquela para cuidar com o perfeccionismo emocional, as decepções inevitáveis, e aí vem o desconforto construtivo, que seria praticamente aquilo que a gente faz em consultório quando a pessoa tem ansiedade muito elevada. A gente coloca a pessoa em contato com aquela ansiedade, isso se torna desagradável, e aí a pessoa consegue aprender a lidar melhor com a sua ansiedade. Outro exemplo que ele trouxe aqui, ele fala: pense em algo que você construiu na vida, algo que você aprendeu uma habilidade, se formou na faculdade, ajudou um amigo. O quanto de desconforto estava envolvido em tudo isso? Algum desconforto tinha. Vamos pegar o exemplo de você ter se formado. Em algum momento você deixou de estar lá com os teus amigos para ficar ali estudando, se preparando para as provas para conseguir alcançar aquilo que você estava desejando. Então ele fala que existe um desconforto que é construtivo. Só que algumas pessoas, né, e a grande maioria se incomoda muito de ter que passar por um desconforto e acredita que a vida deveria ser só boa, que deveria ser só confortável, e não é assim. Algumas coisas a gente precisa passar pelo desconforto para então alcançar aquilo que a gente deseja. E aí vem outra estratégia inteligente, que é o fazer o que não quer. Eu adorei essa. Ele fala que para a gente progredir na vida,
Isso envolve fazer coisas que a gente não quer. E aí o exemplo mais claro que existe sobre isso, e que eu acho que todo mundo aqui já tentou alguma vez, é a dieta, né? A questão não é o que você quer fazer, mas o que você está disposto a fazer. Então a gente sabe, quando a gente está fazendo uma dieta, que para a gente perder alguns quilos, a gente precisa praticar atividade física para ter um gasto de calorias e consumir menos calorias. Só que a gente quer isso, mas a gente está disposto a fazer isso? E aí ele fala que a gente deve fazer também o que não quer. E aí no final ele fala: eu vou fazer de tudo nesse livro para que no final você diga com orgulho: eu faço coisas difíceis. Depende de você retomar a sua vida. Então é bem assim, né? Outra estratégia inteligente, a imperfeição bem-sucedida. O que é isso? E aí ele fala que alguém falou para ele sobre uma frase lá dos Alcoólicos Anônimos, que ele acha que encaixa bem aqui, que é: o progresso, não a perfeição. Porque a gente tem uma ideia de que é preciso ser perfeito para evoluir. Então, vamos pegar o exemplo ali da dieta de novo. Então eu quero emagrecer e eu quero fortalecer a minha musculatura e tal. Eu vou fazer academia 4 vezes por semana, 1 hora por dia, né? 1 hora de academia. E aí a gente não faz, né? Porque essa meta ela é perfeita, tem que ser assim para ser perfeito, ou então eu não vou. E aí ele diz: não, por que não começar então com 20 minutos 3 vezes ao dia? É muito melhor, né, a gente ter uma imperfeição bem sucedida do que aquela perfeição que a gente não vai fazer. E aí ele fala: tudo que o faça avançar na direção certa é progresso. Então, é pouquinho, são só 20 minutinhos que eu vou fazer e não aquela 1 hora que eu tinha programado, mas está me fazendo avançar na direção que eu quero, então tá certo. Vamos lá para a última, então. A última estratégia inteligente que ele considera é a satisfação flexível, que aí entra o que a Marley estava aqui falando das expectativas. Então a gente não nasce com expectativas, a gente vai criando elas ao longo da vida. E existem pessoas que são maximizadoras, eles falam, que esperam que as coisas sejam incríveis, excelentes e sejam melhores todas as vezes. Só que as expectativas, elas são arbitrárias. Então, se você percebe que uma expectativa ela tá te trazendo um sofrimento, ele até dá um exemplo aqui que eu não anotei e eu não vou lembrar direitinho, mas eu acho que é alguém que tinha perdido o emprego, e aí ele colocou como uma meta para ele: em 3 meses, em 4 meses eu tenho que estar trabalhando de novo. Ele colocou isso como uma meta. E aí ele estava sofrendo muito em função daquela meta ali, porque o tempo estava passando. E aí o Robert Leary propôs: não, mas e por que então não aumentar essa meta para 6 meses? E aí ele sentiu aquele alívio, né? Saiu aquele peso daquela meta, aquela expectativa que ele tinha criado. Então ele fala: expectativas são arbitrárias e, portanto, a gente pode modificá-las elas a qualquer momento. E aí tem uma frase que eu pensei lá do meio do livro que eu adorei, que ele fala: algumas vezes desistir é seguir em frente. Se mudarmos nossos objetivos, os sentimentos podem mudar de direção. Então, às vezes a gente está muito fixado num objetivo, a gente está muito com uma expectativa muito grande de alguma coisa e se frustrando porque aquilo não está acontecendo. E às vezes desistir daquilo ali é mudar de direção. E aí a gente pode modificar também os nossos sentimentos com relação àquilo tudo que está nos trazendo sofrimento. Gostei muito disso que ele falou. Então, da abordagem é basicamente isso. E aí tem algo que eu quero falar aqui para vocês para finalizar, que é o seguinte: ele coloca que as nossas emoções estão frequentemente conectadas aos nossos valores,
certo? Então, assim, a gente sofre por aquilo que é importante para nós. Concordam? É, né, Marley? Aquela frase ali. Vocês concordam isso, assim, que a gente sofre por aquilo que é importante para nós? Por exemplo, meu marido entrou aqui agora. Ele é muito importante para mim. Então, eu posso sofrer por coisas relacionadas ao meu marido. Só que são coisas que a gente pensa que são importantes naquele momento. E aí, deixa eu contar um exercício, porque tem vários exercícios. Eu sugiro que vocês comprem o livro. Ele faz um exercício com a gente que é o seguinte. Ele fala, feche os olhos e imagine que você perdeu tudo. E tudo mesmo, assim, corpo, coisas materiais, coisas emocionais, tudo, você perdeu tudo. E aí você vai ter que solicitar para alguém, e aí você pode pensar na sua fé, na sua crença, você vai ter que solicitar coisas de volta por ordem de importância para você, mas aí você tem que justificar aquilo que é importante para você. E toda vez que ele faz esse exercício com as pessoas, e vocês podem fazer com vocês mesmos, vocês vão fechar os olhos e vocês vão começar a perceber que tudo que vocês vão solicitando ali, tudo que vocês vão querendo de volta, não são bens materiais, não são coisas pelas quais muitas vezes a gente está sofrendo e a gente está colocando toda a nossa carga de energia, toda a nossa carga emocional, toda a nossa energia mesmo, todo o nosso sofrimento em cima de algo que na verdade nem é um valor para nós. E aí eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês, né? Cuidado com aquilo que você está colocando toda a sua energia, tudo em cima daquilo. Talvez aquilo não seja de verdade o seu valor. E aí você está sofrendo, está sofrendo para lidar bem com aquelas emoções, quando na verdade o que tem valor para ti está ali na tua frente, à tua disposição. Ai, Marley, que bom. A gente tem que marcar de tomar um café junto, né, Marley? Que bom. Pessoal, então as ideias, assim, ó, esse livro ele tá recheado de outras coisas. Eu pensei, né, as informações que eu mais gostei. Peguei assim um apanhado geral da abordagem dele para vocês terem uma ideia do que ele trabalha. Mas aqui, ó, Erickson, não acredite em tudo que você sente, do Robert Leary. Ele tem outros livros também que eu gosto muito, tem um Vencendo a Ansiedade, que é um livro bem legal, e eu gosto porque ele sempre se utiliza muito das técnicas, né, da TCC. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que alguma coisa tenha ficado, né, de informação, de mensagem para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar por direct. Semana que vem, terça-feira, às 8 horas, tem café de novo. Eu ainda não sei o tema que vai ser. Obrigada, Ana. Obrigada. Fico feliz. Fico muito feliz. Tá? Eu ainda não escolhi o tema, se vocês quiserem dar alguma sugestão, né? Semana passada eu falei sobre o que é a TCC. Hoje eu trouxe esse livro aqui e vamos ver se surge alguma sugestão aí, ou então eu trago alguma coisa interessante para vocês. Muito obrigada, uma ótima terça-feira, uma ótima semana para vocês e nos vemos terça-feira de novo. Beijo!